Bom dia a todos, dando continuidade à nossa primeira jornada pedagógica virtual da cidade de Itapecuru-Mirim, no Maranhão. Gostaríamos, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Itapecuru-Mirim e da Educar Eventos, agradecer a presença de todos e, para darmos início aos trabalhos dessa jornada, convidamos a professora mestre Fabrícia Winkler, que irá proferir a palestra Desafios, Competências e Habilidades para o Professor do século XXI. Bom Bom dia, dia a todos. professora, seja bem-vinda. Bom dia, professor Henrique. Obrigada. Vamos lá dar início, né, a essa jornada que agora há pouco teve a apresentação inicial aí, através do professor Louzeiro também, falando sobre esse tema. Obrigado pelo convite, né, a todos. Nós estamos agora num momento bem atípico, né, como todos sabem, e esse desafio foi um desafio mesmo, né, falar sobre esse tema. É um tema curioso, né? É também desafiador, mas ele vem junto com transformações que muito antes da pandemia a gente já tinha pensado nele, né? Porque a gente está falando aí da Base Nacional Comum Curricular, que já vinha com um desafio enorme, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora na nossa transmissão, na nossa palestra, um pouquinho sobre essa profissão docente, né? Vai falar um pouquinho sobre esses desafios. Vamos falar um pouquinho sobre as competências e habilidades, o que se gerou, né, após, inclusive, também essa pandemia, o que já vinha antes e que coincidiu, na verdade, até, né, com este momento atípico. Então, nós vamos começar nossa palestra falando um pouquinho sobre essa questão da profissionalização docente. Eu vou abrir aqui um material para a gente começar aqui a falar, tá? Então, eu vou pedir aqui o material. Deixa só eu ver aqui. Estamos aqui já colocando a tela para vocês, o material. Tá dando para enxergar aí? Alguém pode me falar? Professor Henrique, tá dando para ver? Ainda não? Ok. Tá dando para visualizar? Pronto. Isso, ok. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a questão dos desafios, competências e habilidades para o professor do século XXI. Eu tenho eu sempre em minhas palestras, quando eu converso relacionada a esse tema, eu sempre tenho uma preocupação muito forte, né, quando eu falo de competências e habilidades, e agora, inclusive, coincidiu com esse desafio, porque a gente está falando de mudanças, né, mudanças em todos os sentidos, e a gente sempre tem um grupo de discussão, e eu converso sobre essas mudanças que a gente atenta para elas quando há um impacto muito grande, né, que ocorre o medo, aquela angústia, será que eu vou conseguir? Ou será que eu escolhi a profissão certa, né? Será que eu estou no momento que é realmente um momento relevante para ser professor, né? É importante para mim isso. Então, eu fiz uma escolha adequada durante a década da minha vida, né? O tempo que eu me formei, que eu tive essa profissão como meu alicerce, né? Eu amo estudar. Como é que está o meu pensamento quando eu falo de competências e habilidades, né? Então, o tema ele é bem desafiador, né? Porque eu até comentei com o grupo e conversei um pouquinho também com o professor Alberto. Eu sou o tipo de professora que, quando a gente começa a conversar sobre esses desafios, eu falo muito no grupo de estudo, tá? Então, eu sou muito favorável a que haja mudança, né? Que tem que ter a mudança, a gente vai entender o porquê dessa mudança agora, mas eu preciso também fomentar, né, através de vários recursos, inclusive de formações, em que esse professor ele não pode parar. Tá? Então, a gente precisa dormir e acordar pensando que nós somos seres de transformação. Então, esse ser que está em transformação e vai transformar também a vida de outras pessoas, a gente precisa ter esse pensamento de que nós precisamos estudar. Então, eu sou aquela, assim, a pessoa que realmente toca muito nesse assunto, e claro que a gente precisa de um recurso, de um perfil, de um planejamento para que isso aconteça.
Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, eu vou só citar algumas situações aqui, tá? Então, a gente fala um pouquinho sobre essa profissionalização docente, né? Como foi que surgiu, de fato, o professor. O Moacir Gadotti, ele fala muito sobre isso, né? Nos livros que ele escreve, onde o professor ele teve inúmeras possibilidades, né? De desenvolver a sua parte da licenciatura, mas ao mesmo tempo foi interrompido em várias, como é até hoje para algumas situações, inclusive em questões físicas, de investimento, né? E até de estudo, por como anda o nosso país, né? Na verdade, no sentido geral, social e político, né? Então, a gente teve uma educação jesuítica, para quem estudou, né, a nossa literatura, sabe que a gente passou por esse período aí inicial. Pessoas lidas davam aula, o que, que significa isso? Pessoas que sabiam alguma coisa, eram elas que faziam esse movimento de ensinar alguém alguma coisa, né? Então, quem tinha um pouquinho de leitura, quem tinha um pouquinho de. Sabia um pouquinho, né, entre aspas, saía daquele normal, eram elas que eram chamadas para fazer esse momento, né? Impulsionar por uma necessidade da Revolução Industrial. Então, aí também houve um momento onde eu precisava dessas pessoas lidas, né, dessas pessoas entendidas, dessas pessoas que compreendiam a necessidade de você conhecer devido à Revolução Industrial, onde eu precisava ter mão de obra, eu tinha que ter gente que conhecia e valorizava o que era produzido, então tinha que ter pessoas que tinham percepções, tinha que ter pessoas inteligentes para que pudessem realmente, de fato, entender o processo de troca, de compra, né, de comercialização. Então, aí a escola também, o professor começou a ser um pouco mais valorizado, ainda nesse sentido, ainda muito comercial, tá? Demorou para se profissionalizar, né, o professor. Então, assim, é muito importante a gente saber disso, porque foram lutas, né, onde a gente copiou muitos modelos europeus para que a gente chegasse aonde nós estamos. E é diferente hoje? Não, que inclusive a gente vai falar agora um pouquinho sobre a BNCC, como foi que ela, por que ela precisou ser formulada, né? E hoje temos grandes evoluções, mas precisamos da pesquisa. Então, gente, aquilo que eu falei inicialmente para vocês, quando a gente fala de desafios, né, e a gente fala um pouquinho sobre as competências e habilidades hoje do século XXI, a gente precisa dessa pesquisa, a gente precisa desse estudo, a gente precisa estar antenado realmente, de fato, para as grandes mudanças. Professora Fabrícia, aí a pandemia, né, chegou agora. Ontem que assistiu o Fantástico deve ter prestado atenção numa reportagem de um pesquisador em que ele diz que, e eu concordo com ele de fato, né? Ele fala que eu não sou de assistir Fantástico, viu, gente? Mas assim, eu gosto quando tem algum assunto realmente que a gente possa colocar como evidência ou então dar como exemplo, isso é muito importante. Ele fala que a pandemia ela foi uma das coisas que durante muitos séculos, né, a gente vem tendo, né, sobre as mudanças climáticas, sobre desmatamento, sobre o comportamento do ser humano, sobre o cuidar, né, sobre a questão do lixo, sobre a questão da reciclagem, da sustentabilidade. Então, quando a gente começa a falar sobre essas questões, a gente lembra dessa pandemia, que a pandemia ela surgiu de um vírus, né? Aí está se especulando ainda 50% se foi de algum animal silvestre, alguma coisa parecida, né? Através do morcego, que, enfim, a história do porco, consumiu o porco, enfim. Se surge aí uma necessidade, quando a gente fala de pesquisa, de pessoas que, durante um período curto de tempo, consigam desenvolver, né, processos, vacina, que aí agora a gente está com a dificuldade, né? A vacina, o próprio teste rápido, que nós no Brasil tivemos um período muito longo para ter esse teste rápido. Né? Então, países desenvolvidos onde a educação está em primeiro lugar, onde a educação realmente é valorizada, onde a pesquisa ela entra como cunho principal dentro da escola e da universidade, ela incentiva, né, que o ser humano seja um pesquisador, seja uma pessoa que desenvolva, que crie. Então, o que aconteceu com esses países que realmente, onde a educação, a gente tem um limiar, né, baseado em estudo? Foi feito tudo mais rápido, né? Então, a gente tem aí um parecer, inclusive, de onde veio o vírus, né, que se diz que veio, foi de lá, na China. Então, a gente, ontem, eu estava assistindo essa reportagem, achei super interessante o que ele falou, que aí entrou um pouquinho sobre, eu quis falar um pouquinho sobre a questão do nosso tema agora, porque é um desafio, né? Nós fomos durante muito tempo massificados por situações e a nossa geração, né? Eu não sei a de vocês, que eu não estou conseguindo
ter ideia, assim, mais ou menos, mas acredito que todo mundo seja novo, né? Mas, assim, eu digo que até a minha geração, nós fomos massificados de conteúdos onde a gente não tinha um porquê, né? Um quê, um porquê, para onde. Hoje a Unesco, né, ela teve uma programação, hoje que eu digo de 2014 para cá, aonde eles se reuniram, né, as Nações Unidas se reuniram e realmente querem preparar um cidadão para tudo, para que ele possa tomar conta do mundo, para que ele possa não viver através de coisas menores, ou ser enganado, ou trabalharem de formas errôneas, né, no momento certo que tem que ser, ou seja, ser corrompido. Foi pensado dessa forma para que cada país, né, junto com a Unesco, pudesse implementar de uma forma, pelo menos tentar, né, de uma forma mais correta, como é que a gente enxerga esse futuro, né, de um país e da nação, né? O mundo todo precisa dessa ajuda. Nós que estamos aqui no terceiro mundo, né, na parte mais crítica, devido à grande polêmica econômica social que nós tivemos durante centenas de anos, né, de formação, de corrupção e tudo mais, a gente tem um agravante devido a gente não conseguir ainda se desvincular de certos modismos, né? De certas situações aonde vai dar muito trabalho, porque durante décadas, imagina, eu fui acostumada com uma coisa que hoje eu preciso mudar, né? E pensando nisso, a Base Nacional Comum Curricular foi uma forma que o Brasil encontrou da gente fazer a implementação da lei para que realmente houvesse competências e habilidades favoráveis para esse desafio, né? Então, hoje o desafio está em realmente transformar um ser para viver na sociedade do mundo, tá? Então, não é mais dentro daquela sala, daquele município, daquela cidade, daquele estado. É um cidadão que ele vai viver para o mundo, ele vai estar dentro de um universo onde todos vão saber o que é colaboração, vai saber o que é criticar no momento certo, vão saber pesquisar, vão saber criar oportunidades, vão saber desafiar o novo e estar preparado para uma urgência, né? Porque voltando à história do pesquisador, ele disse na entrevista, né, que a pandemia, ela é uma das que poderão vir daqui a quantos anos de novo, outras, né? A gente não quer, né, que Deus nos livre, mas assim, a gente sabe que devido ao comportamento do ser humano, a gente tem probabilidade sim de ter outros desafios desse, né? E eu concordo com ele, né? Porque a gente precisa desse conhecimento, precisa desse entendimento do que é cuidar, do que é transformar, que não é só a parte mesmo componentes curriculares. Os componentes curriculares são importantíssimos para que a gente possa agregar dentro do conhecimento intrínseco da pessoa o que ela precisa para desenvolver algo que desperte nela a curiosidade, né? Então, a gente vai se perguntar, né, o que mudou na educação do Brasil. Aí eu achei bacana achei bem legal enfatizar aí, tem essa máscara. Eu acredito que essa máscara ela vai conviver com a gente durante um bom tempo, né? Eu conversando com uma diretora de escola, ela disse: Fabrícia, professora, eu acredito que a gente ainda vai conviver com ela até 2023, né? Mesmo com a vacina. Por quê? Devido à evolução do vírus, né? Então a gente talvez precise ainda desses desafios que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora. E a gente tem épocas de escolas diferentes aí, né? Em que não muda tanto, mas muda um pouco, né? Onde a gente tem ainda um material humano, né? Sendo colocado em prática algumas situações. Eu estou ministrando aula e os alunos estão ali me ouvindo, né? São escolas de épocas diferentes, mas não muda tanto. Inclusive, hoje está bem diferente, né? Que a gente sabe. E aí vem uma figura do aluno protagonista, que a base fala muito dele, né? E esse aluno do século XXI, ele é um aluno extremamente audacioso. Ele é um aluno onde ele talvez até nem saiba, mas pela curiosidade ele tem uma gama de informações que nos deixa, às vezes, até um pouco atrapalhado ou até ajuda. Ajuda porque eu também viro pesquisador para saber se aquilo ali é verdade, né? Então, eu tenho um aluno hoje antenado, eu tenho um aluno hoje que domina as tecnologias, eu tenho um aluno hoje que ele está na frente da gente em muitas situações, né? Eu tenho percepções desse mundo com um aluno que ele também escuta muita baboseira, né? Muita coisa que não é interessante, que não é relevante. Esse daí também é um dos desafios que nós temos, né, enquanto docente, porque eu preciso estudar, eu vou sempre bater nessa tecla, né, como eu falei inicialmente para vocês,
porque enquanto eu não sei lidar, enquanto eu não consigo, eu não posso deixar para lá. Né? Eu não tenho como deixar para lá, porque eu preciso entender em que processo eu me enquadro. Até porque, gente, a nossa profissão é uma profissão como todas as outras, a gente escolhe, né, ser professor. É uma escolha, né? Eu digo que é uma escolha linda, que deveria ser a melhor, né? Porque a gente passa por todas as profissões, né? A gente se envolve em todas elas porque nós ajudamos, nós somos uma ponte muito forte. Então, quando eu digo que eu não sei, quando eu digo que isso é uma besteira, então quando eu falo que eu para de atrapalhar, ou então isso aí não tem nada a ver, eu acabo tolhindo certas situações que hoje eu não posso mais tolir. Eu não posso mais me prender no meu achismo e naquilo que eu tinha antes como conhecimento. Né? Então, se eu sou professor de matemática, se sou professor de ciência, sou professor de história, de língua estrangeira, de filosofia, português, eu preciso entender geografia, né, que hoje está assim um boom da atualidade, né, também, mas eu preciso entender que eu não posso deixar esse aluno na mão, por mais que seja um fato que não tem importância, né? Eu preciso até mostrar para ele que não tem importância. E para eu mostrar para ele que não tem importância, eu tenho que saber, né? Então, hoje esse aluno aí, ele é o nosso protagonista, ele é aquele aluno que a BNCC defende em que ele a educação, a formação integral, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, ela vem dele, né? Ou seja, eu chamo esse aluno para mim, esse aluno ele está comigo, né? Ele vem para dentro da escola com modas, com jeito, com informações erradas, às vezes algumas certas, com manias, né? Com uma cultura que às vezes atropela a nossa pesquisa, o nosso conhecimento, mas a gente precisa estar preparado para isso. Então, para isso vem a questão do estudo. Eu tenho as fake news que hoje convivem com a gente 24 horas, inclusive de madrugada, se você ligar o seu computador, seu telefone, se você ligar a sua internet, né, seja ela no computador, aonde for, você tem aí as fake news que elas convivem com a gente, né? Então, a BNCC, junto no pensamento da Unesco, a BNCC ela veio formatada para que a gente consiga gerir esse processo, porque ele não vai, a gente vai ter que gerir e transformar ele no que é real e no que não é real. Porque ele não vai sumir, tá, gente? Isso aí é um filtro muito grande para que a gente consiga culturalmente no Brasil sumir com isso, é porque isso aí é mundial. Né? Existe fake news aí fora do Brasil tranquilamente, né? Então não é uma coisa só nossa. A gente teria que saber usar, né? Que nem carro. Se eu tiro a minha carteira de motorista, eu quero dirigir. Se eu vou para uma escola e aprendo realmente a dirigir, tiro minhas 20 horas de habilitação, né, e aprendo a dirigir, eu passei por um processo. E eu vou entender, né, quando eu tenho que olhar para o retrovisor, quando eu tenho que dar seta para dobrar, quando eu tenho que fazer a curva correta, entrar no lugar certo, porque eu estudei. Quando eu não passo por esse processo, eu acabo entrando num processo que a gente chama de que pula etapas, né? E aí eu faço o que não está certo, né? Eu vou aprender na marra, ou seja, no dia a dia, experimentando, errando, né? Fazendo alguma coisa realmente que não deve no trânsito, passando por sinal vermelho, enfim. Aprendendo no dia a dia o susto da buzina e por aí vai. Então, a gente sabe que todo o processo de curiosidade, de prática, eu preciso pesquisar e estudar antes, né? E a gente fala das práticas, são as ações e as habilidades que nós vamos precisar ter para poder seguir e dizer para aquela pessoa que aquilo ali não está certo, tá? Isso aí, não sei se está dando para ver legal, porque eu peguei essa imagem e ela acabou meio que distorcida aí. Isso aí são jogos eletrônicos, né, gente? Isso aí é uma imagem, né? Inclusive lá no Japão existem jogos, como tem campeonato de futebol, existe já esses campeonatos eletrônicos. Então, existem jogadores, inclusive aqui no Brasil, o Ronaldo Fenômeno, né, jogador de futebol, ele tem um time, né, ele comprou jogadores para jogar. São meninos que têm um intelectual muito alto, eles dão conta dessas jogadas, né, que tem aí, e para vocês verem o quanto isso está dominando realmente o mundo, né? Professora Fabrício, eu acho isso errado, eu acho isso certo. É como eu falei inicialmente. Se eu souber a finalidade, o tempo, se eu souber como eu vou evoluir com isso aí, souber trazer o que realmente de fato eu posso ter em momentos, né, separados, ou seja, naquele momento eu estudo, naquele eu faço, né, o jogo e por aí vai, porque isso aí é uma profissão, viu, gente?
É uma profissão que, como tem agora 40 e poucas engenharias, na minha época só tinham 3, isso é uma profissão. Né? Então a gente precisa estar preparado e não dizer assim, nossa, é uma besteira, não. Eu tenho um filho caçula, que tem 13 anos, e a gente brinca um pouco, né? Porque ele tem uma habilidade muito grande, e ele, inclusive, fala espanhol com as pessoas de fora, fala inglês, nunca fez aula, né? Então, quer dizer, a gente tem que saber filtrar, né? Saber filtrar, porque isso é uma profissão, isso aí gera uma economia, enfim, mas saber lidar com esse processo de transformação que ele vai acontecer agora continuamente e vai ter sempre esse momento aí de mudança. Aí, voltando à história do que eu enxergo e do que é de verdade, né? Daquela história de você corromper e não pesquisar. Isso aí é uma foto bem bacana que eu acho legal quando eu faço. Já usei ela umas 2 vezes ou 3, e a gente acaba conversando um pouquinho sobre essa questão do Instagram. Também hoje é um movimento muito grande, né, nesses desafios que nós temos para a educação, aonde as pessoas, inclusive, também assistiu uma reportagem, não foi no Fantástico, foi em outro lugar, falando sobre o número de cirurgias plásticas que aumentaram, né? E procura de estética avançada e tudo mais. Por quê? As pessoas querem se enxergar de outra forma na frente do computador, nas ferramentas que falam, que a internet fala, né? No caso, Instagram, Facebook e outras que você coloca sua foto e tudo mais, que estão surgindo vários aplicativos. Dentro do nosso socioemocional, que isso não nos deixe depressivo, não entre em confusão. E como é que eu vou fazer isso com a criança e com o adolescente? Nada. Para que a gente pudesse ter uma leitura da nação, né, do mundo, uma leitura de comportamental, uma leitura de educação. E uma preocupação muito grande deles agora no século XXI, surgiram esses desafios para que isso pudesse ser feito um documento. O Brasil escolheu a Base Nacional Comum Curricular, mas outros países escolheram outras formas, outras ferramentas de trabalhar o que a Unesco está pedindo, né? Então, a Unesco, ela busca novos desafios sociais e éticos sempre, tá? Promove a diversidade cultural e, como resultado disso, contribui para a construção de uma sociedade com conhecimento inclusivo por meio de comunicação e informação, tá? Então, ela é uma instituição que ela tem esse cunho, né? Inclusive de trazer para a sociedade, né, a inclusão, né, através da comunicação e informação. E aí, aqui embaixo tem falando que ela defende a memória coletiva e o patrimônio histórico, né, porque ela sabe que dele nós precisamos também, né, inclusive para reconhecer, ter um reconhecimento. Tem o microfone ligado aí, professor Henrique. Pronto. Há algum tempo a discussão a respeito, né, de que tipo de educação para o século XXI está em pauta. Então, ela fala muito dos conhecimentos cognitivos e habilidades, tá? Gente, isso é prática, tá? São ações, né? Espera-se que a educação contribua para a resolução de conflitos e desafios globais emergentes já existentes. Nesse contexto, eles criaram a Educação para a Cidadania Global, que é a ESG, eu vou falar nela mais aqui na frente agora de novo. Ela tem um papel de mudança, né? Com a finalidade contemporânea de construir sociedade mais inclusiva, tolerante, justa e pacífica. Então, a ECG, ela foi uma sigla criada para que esse movimento aconteça, tá? E aí, ela fala um pouquinho sobre isso aqui, ó, 2014 a 2021, era um plano nos próximos 8 anos. A BNCC, ela começou, junto com o Plano Nacional de Educação, a ser comentada. Nós tivemos os parâmetros curriculares, né, as diretrizes inicialmente, depois os parâmetros. As diretrizes, elas ainda existem, viu, gente? Ninguém sumiu com nada, tudo ainda existe, tá? Até porque a BNCC ela é uma lei, né, que a gente precisa acordar para o que nós já temos, inclusive, tá? Os parâmetros curriculares são aquele movimento onde a gente tinha, né, a transversalidade, né, interdisciplinaridade, eu precisava né, eu precisava ser pluritrans, né, eu precisava ser interdisciplinar, então ela surgiu um pouco para ajudar até os projetos integradores na época, mas ficou uma coisa meio bagunçada ainda, né? Então, junto com a ECG,
foi se pensado, né, o Plano Nacional de Educação 2014, foi se pensado de que maneira nós poderíamos construir enquanto nação, com a ECG, tá? Então, a ECG é um marco, né? Mas nesse mesmo que eu estou agora? Então a ECG é um marco para a Unesco, né? Porque quando a gente pensa, se você lê o texto agora, esse que eu marquei em vermelho, você percebe que ele está todo dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então nada disso, gente, foi pensado e inventado por ninguém à toa, né? A Base Nacional Comum Curricular ela foi selecionada, os médicos, né, professores, psicólogos, né, eu digo médicos na área da psiquiatria, pessoas que trabalham com comportamental, né, e milhões de professores aí que participaram do movimento. Então, por que foi pensado dessa forma? Porque nós precisamos acordar o mundo, né? Precisamos entender o processo do ir e vir. Por que eu tenho que me importar com o país do lado? Por que eu tenho que me importar com o Estado do outro lado? Por que eu preciso me importar com as pessoas que moram em outra região? Por que eu não posso só viver dentro do meu quadrado, na comunidade onde eu vivo? Por que eu preciso estar preparado para o mundo? Porque um dia eu posso estar aqui e pensar, eu como aluno, ou até já até adulto, né? Pensar que eu quero morar na França, que eu quero morar lá no Japão, né? Pensar que eu vou contribuir de alguma forma, né? Então, o mundo ele começa a ser mundo não pelas trocas e nem compra e venda, né? Isso aí é importante para se gerar um processo para a gente poder arrecadar dinheiro. Só que eu preciso, como eles falam, né? Ter habilidades, né? Ou seja, para eu ter essas ações, eu tenho que ter um conhecimento, então eu preciso das competências, eu preciso entender esse processo, né? Que ele é um processo, Fabrícia, ele é curto, médio, longo, isso vai, quem determina somos nós. A força de vontade para transformar e para querer mudar é nossa. Eu tive problemas na minha infância, na minha adolescência, para desenvolver meu intelecto. Agora ainda está em tempo de desenvolver o intelecto. A nossa máquina, que é o cérebro, ela não para, gente. Tá? Então, não sei se vocês acompanham essas pesquisas aí, que quanto mais você lê, mais você processa informações, mais você deixa a mente polida, né? Claro, nas suas limitações. Então, eu preciso aprender a fazer isso, não dizer assim, eu não sei, pronto. Então, nós que já somos um pouco mais, temos um pouco mais de idade, temos condições de passar por essa transformação sem tantas dores, né? Alguns passam com uma de uma forma muito difícil, né? Uma transformação de uma forma muito difícil. Mas na sua maioria, né, que já tem um conhecimento, já teve uma formação, a gente consegue elencar, né, alguns fatores que vão nos ajudar a transformar esse novo processo. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre essa questão dessa mudança conceitual, né, que a gente precisa ter, né, dessa transformação. Então, eu vou só falar um pouco mais dela, né? Ela foi aplicada de forma diferente, em contextos, comunidades e regiões diversas. Contudo, ela possui muitos elementos comuns que incluem desenvolver os alunos. Ou seja, quando ele fala aqui que ela foi aplicada de forma diferente, em contextos e comunidades e regiões diferentes, a gente está falando do nosso país, né, que a gente teve a base como uma lei que vai nos ajudar a entender esse processo das Nações Unidas. E aí uma atitude apoiada em entendimento múltiplo, níveis de identidade e o potencial para uma identidade coletiva que transcenda diferenças individuais, culturais, religiosas, étnicas e outras, tá? A gente está falando aí também das competências da base junto, esse texto aí todinho a gente fala um pouquinho sobre a BNCC. Um conhecimento profundo de questões globais, de valores universais, com justiça, igualdade, dignidade e respeito, reconhece o papel da educação de ir além do conhecimento do desenvolvimento de habilidades cognitivas, ou seja, de práticas associadas à prática, ela vai além desse desenvolvimento, né? O foco está na construção de valores, né, das habilidades socioemocionais, soft skills. O que significa essas habilidades socioemocionais, né? São habilidades onde eu consiga entender o outro, consiga entender a escolha do outro, consiga entender o momento do outro, onde eu tenha condições de valorizar o pensamento dele. Tem gente que tem família, né? E até momentos assim dentro da escola em que um aluno fala assim: professor, eu queria ser um youtuber. Já aconteceu isso comigo, né?
quando eu trabalhava muito assim ainda em escola e tudo, e aí dizia assim, professor, eu queria ser youtuber, né? E aí, no momento de cara, assim, o que a gente tem, né? Nosso paradigma de diz assim, epa, né? Que é isso, né? Youtuber, nossa. Eu tenho um filho também que fala a mesma coisa. E aí, depois, com o tempo, desconstruindo, né? A gente tendo essa habilidade socioemocional, a gente consegue entender o que é esse momento daquela pessoa, né? E ver que nós não estamos preparados todo o tempo para tudo. Ajudar, né, a escolher qual o melhor papel dele na sociedade. Então, às vezes, é um aluno pequeno, onde tem mais um perfil, e na nossa época, que eu acredito que hoje muita coisa já mudou em vários lugares do Brasil, mas na nossa época, se a gente falasse um negócio desse aí, nossa, chegava em casa, acho que a minha mãe passava uma semana sem falar comigo, porque minha mãe queria que eu fosse ou médica, ou arquiteta, ou engenheira. Arquiteta não, que também não ganha muito dinheiro, né? Mas tinha que ser uma coisa que ganhasse dinheiro. Porque senão eu ia passar fome, eu ia viver na miséria. Mas esquecia do meu lado socioemocional. Esquecia do lado onde eu poderia futuramente até trazer uma doença emocional para mim. Por quê? Porque eu não fiz o que eu amava fazer. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente. A família é um papel importantíssimo. Inclusive, eu coloco aqui como desafio, é um desafio concreto, eu preciso ter a família, tá? E aí, para isso, o papel dela é preparar os alunos com competências para lidar com o mundo atual dinâmico e independente, né? E aí eu falo um pouquinho da base, eu uso muito esse termo aqui, 1, 2 e 3, né? Eu tenho que aprender a trabalhar com a base, tenho que entender, né? Preciso aprender e entender. Como é que eu aprendo? Eu vou estudar, eu vou fazer minhas formações, eu vou colaborar com o meu município, com a minha cidade, né? Eu vou dar o que eu posso de mim, né? Se essa foi a minha escolha, tá, gente? Eu falei isso no início, eu vou repetir quantas vezes eu puder. Eu preciso trabalhar com essa minha escolha. É uma escolha de vida minha, oh, beleza, perfeito. Mas se é uma escolha de vida que eu tô por estar, é muito ruim isso, tá? A escolha de vida ela precisa estar inclusa, a escolha também desse meu aluno que ele tá nesse caminho, né? Se eu escolhi ser o melhor, se eu escolhi realmente aprender, desenvolver e transformar, eu vou trazer um resultado excelente para esse meu aluno. Excelente. Agora, se eu escolher estar por estar, não estudar, não me preparar e não buscar recursos, né, para que eu possa defender o que eu quero fazer, né? Às vezes eu falo uma forma brigar, mas uma forma bem tranquila, que não é naquele termo pejorativo, né, ruim. Eu falo de uma forma tranquila, né, onde eu possa discutir, argumentar, porque eu tenho pauta, né, eu tenho pesquisa, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou ajudar essa escola, eu vou ajudar o meu aluno, eu vou ajudar esse município, porque eu estou estudando, né, eu procurei entender os processos e a minha máquina vai funcionar de uma forma em que eu vou atribuir ideias. Claro que nem todas vão poder ser feitas, né, porque a gente sabe que as condições, o querer e poder são bem diferentes, né, em algumas situações. Então, eu querer fazer uma coisa e poder também tem uma diferença, mas eu preciso contribuir, nem que seja mandando um recadinho para minha diretora de ensino, para minha diretora da escola, para a secretaria, se eu tiver um acesso. Então, eu digo que a Base Nacional Comum ela veio para você aprender de novo, né, a lidar com essas questões socioemocionais, as habilidades, as competências, desenvolver na prática isso. Como é que eu vou fazer esse desenvolvimento? Por isso que a base trouxe as habilidades bem esmiuçada, né? E aí transformar realmente o que a gente precisa para a sociedade evoluir. Fabrício, isso vai acontecer em 2 anos, em 3, em 4? Gente, tudo depende de nós. E depende de como o município está. Se for um município que ele é aberto para a transformação, ele é aberto para os projetos, é aberto para atividades, é um município que realmente abraça essa transformação, em pouco tempo você consegue enxergar a BNCC funcionando e a BNCC sendo desenvolvida dentro do teu estado, do teu município, da tua região. Agora, se for um município onde eu tenho participação pequena, onde eu tenho gestores que realmente a gente não consegue ainda dialogar sobre essa fala, a gente vai ter uma dificuldade aí de algum período, né? Porque também eu preciso dos professores que são peças fundamentais para que desenvolva essas atividades. Então, o desafio também maior são as formações docentes, que eu preciso estar todo o tempo construindo esse momento com o meu professor, para que ele processe isso e entenda
estude para ser cobrado de alguma forma, né? Hoje a parte administrativa hoje para ser gestor é muito grande e também para professor. Então a gente tinha menos parte burocrática, hoje a gente tem bastante. Então eu preciso também entender qual é o processo desse meu professor, tá? E aí a base ela vem, né, ela traz esse documento normativo que a gente já conhece, acredito que vocês tenham feito aí momentos com a Base Nacional Comum Curricular. Se eu não me engano, já estive em Itapecuru Mirim, através de uma editora, a convite, para fazer uma formação. Eu trabalho, gente, eu sou mediadora do Ministério da Educação, e eu andei com a Base Nacional Comum em muitos lugares, né, no Brasil e aqui na região do Piauí e do Maranhão. Então, muita gente já conheci bastante, né, no período aí de 2018 e 2019, muitas pessoas, muitos professores interessados em descobrir o que a base trazia, né? Porque a base, quando você lê, pelo menos o início, né? Quando você lê sobre ela, quando você entende o que é para fazer, ela é linda, né? Ela é uma lei assim que eu acho que já deveria ter nascido. A educação quando ela se transformou naquelas épocas, né, Joanino, Pombalino, todo aquele período, né, da parte pedagógica que a gente estuda na história da educação, acho que a base, se ela tivesse naquela época sido pensada, não foi porque a evolução era outra, né, não era aquela, não era essa de agora, é uma lei que ela nos permite, né, realmente a ser um país democrático. Então a gente tem aí ela de caráter normativo e orgânico, que vai possibilitar o aluno de 0 a 17 anos ter uma organização sistemática do ensino e conteúdos didáticos de acordo com a faixa etária. A gente pode, inclusive, eu posso transferir o aluno para qualquer lugar do país, pois temos a garantia do direito de aprendizagem. Fabrícia, mas com as diretrizes e os parâmetros e a própria LDB, a gente não tinha esse direito? Sempre tivemos, né? Inclusive a Unesco, ela fala sobre esse direito de aprendizagem, né? Quem faz essa leitura sabe, né? Principalmente para a educação infantil. O que eu preciso só entender é que agora eu posso saber para onde eu vou levar aquele aluno do 4º ano, aquele aluno do 7º ano, que antigamente, quando ele chegava numa outra região, ele não estava junto, andando de acordo com o que realmente precisa ser feito e falado. Né? As habilidades daquele período, né, do aluno do 4º ano, que é um aluno que deve estar com 9 anos de idade, é uma habilidade que eu preciso compreender que realmente foi estudada para ele. Vai ter aluno que vai transpassar, né, transcender essa habilidade? Vai te deixar no chinelo, né? Mas tem aluno que vai ter dificuldade de entender essa habilidade, né? Então, aí que entra o ser transformador, que somos nós, né? Para poder transformar essas ideias. Então, eu posso hoje pegar um aluno do 4º ano de 9 anos e me mudar para Curitiba, no Paraná, eu posso levar ele para Bahia, eu posso ir para Belém, eu posso ir para qualquer lugar, porque eu sei que lá no 4º ano, no período em que ele estava dentro da região de Itapecuru, Mirim, ele vai estar dando, né, no ensino público, ele vai estar dando o mesmo perfil, é essa a ideia. Ele vai estar dando o mesmo momento curricular. Ou seja, naquele livro que foi escolhido, didático, também vai estar lá as habilidades que, para ele, da idade dele, naquele período, vai ter que ser contemplado. Tá? Então é isso que ela fala quando a gente fala que eu posso transferir para qualquer lugar do país, né? É que eu possa ter uma unidade, eu possa ter um sistema onde eu consiga seguir, independente de material didático, tá, gente? Eu preciso só entender que os materiais didáticos eles têm que estar com as habilidades ok para poder ajudar a gente a trabalhar, a ter as ações necessárias. E não é só material didático, a gente sabe que hoje tem os recursos da internet, a gente tem aí muito material bom de pesquisadores, né, que a gente precisa entender, e não é copiar coisas do YouTube e nem do Google que a gente não tenha fundamento científico, tá? Deixa uma dica aí para vocês. Cognitivo socioemocional, eu tenho aí o cognitivo, prática cognitiva, tenho o socioemocional, que ela trabalha muito isso nas competências, né? A parte emocional mesmo, de ver o outro. Quando a gente participou do movimento pela base, Nacional Comum Curricular, eu estive dentro desse estudo. Hoje eu tenho uma página que eu contribuo com o movimento pela base, eu assisto, recebo muito material de lá. O que acontece com esse socioemocional? É o pilar mais crítico, né, que a gente tem, porque o lidar com o outro, o comportamento do outro é muito complicado. Né? É um desafio muito grande, porque a gente não tem ideia nem de como a gente vai acordar, né, de manhã, por ter passado por um problema ontem, né, por ter dificuldade, às vezes, de entender o que aconteceu, e no outro dia a gente está de cabisbaixo, a gente não está legal, não se alimentou direito. E fora que a gente tem uma realidade, inclusive, maior até no interior do Brasil, tá? De ter essas dificuldades com as escolas, com os professores, né? Principalmente com os alunos. E aí, quando eu falo do socioemocional, gente,
na base descreve um pouco sobre isso, nas competências, inclusive tem algumas habilidades muito boas para serem trabalhadas com esse socioemocional, com as reuniões coletivas, né, os grupos, o momento de escolha, preparar a escola para que o aluno entenda o que é esse momento de escolha. Quando eu falo disso, desse socioemocional, eu também lembro que eu tenho um professor que tem esse processo. É por isso que eu falo que eu preciso da formação docente, para que o professor entenda que eu tenho que ajudar o outro. Aí eu escuto também muito assim, professora Fabrícia, né, mas olha, lá no meu interior, os pais não, na minha escola, os pais não frequentam reunião, né? Eles não vão para reunião, eles não participam, não se interessam, não vão. O menino chega lá com fome, o outro não toma banho nunca, o chinelo é aquele que já se perdeu até o pedaço do chinelo, enfim, situações diversas que não é só aqui na nossa região, tá, gente? A gente tem um agravante na nossa região, mas não é só aqui, tá? O que acontece? Eu tenho que lembrar que eu, enquanto ser transformador também, né, tenho que ajudar esse ser transformação. Então, eu tenho que fazer com que ele entenda que o que a mãe dele faz e o pai não está certo. Talvez a mãe não faça o certo, nem o pai, porque não tiveram esse acompanhamento, não tiveram essa transformação, né? Não foram preparados para entender que é importante estar na escola, é importante saber o que está acontecendo com seu filho, é importante saber o que ele está aprendendo, por mais que ela não saiba ler. Ela tem que ver que ele vai para a aula, tem que ir lá, nem para dar um oi na portaria, para saber se aquele menino que está com 15, 16 anos, ou com 13, que está numa fase também complicada, está frequentando as aulas. Né? Então, assim, ela não teve isso na casa dela, ela não teve ninguém que pudesse fazer isso por ela. Então, esse socioemocional, gente, é um replanejamento contínuo na escola. E não esqueçam disso, é um replanejamento contínuo na escola. Porque eu preciso fazer com que esse aluno saia de lá sabendo que é importante ter a escola. Tá? É importante que a escola esteja presente na vida dele enquanto transformação. Nós temos um único poder político, que é a transformação social. Nós, enquanto escola. Essa transformação, ela leva a gente para vários patamares. Então, quando eu digo assim, mas aí lá na minha escola não sei mais nem o que eu faço. Agora, com a pós-pandemia, eu até acompanhei uma escola aqui do estado, na cidade de São Luís, em que eles tiveram várias ações muito boas, né, com ensino remoto, aonde eles usaram o telefone celular, eles ligavam para algum vizinho, eles precisavam do documento do aluno, não seja do trabalho do aluno, das atividades do aluno na escola. Então pediam para alguém levar, deixar no envelope lacrado na portaria da escola. Né? Eles fizeram de tudo para que o aluno não perdesse aqueles momentos de a cada 15 dias. Né? Eles não se encontravam, mas mandavam um recado que eles precisavam da atividade dos alunos dentro da escola, escrita mesmo à mão, de lápis, de caneta, como pudesse. Né? Então, assim, usaram alguns recursos que depois eu converso com vocês melhor sobre isso, mais lá na frente. Mas, enfim, os desafios socioemocionais são grandes, tá? A educação integral, que é aquela formação integral do aluno, vou falar dela um pouquinho mais na frente. Eu tenho metodologias ativas de aprendizagem, essas já estão acompanhando a gente há muitos anos, né? As metodologias ativas. A formação do professor, que eu venho falando muito sobre ela, inclusive ela é uma das. É o carro-chefe, né, da Base Nacional Comum Curricular. A participação ativa da família na escola, que ela tem que ser concreta, né? A gente tem que replanejar de que maneira podemos fazer essa vinda deles para a escola. Tenho novas práticas pedagógicas, novos arranjos educativos, né? Que aí eu tenho tempo, que hoje me limitou, inclusive agora com o ensino à distância. Eu tenho os papéis, né? Que aí a gente inverte. Hoje eu preciso do aluno conhecedor, do aluno que me traga os problemas, para que eu possa dar a solução quando eu vou estudar as competências e habilidades da base dentro do material didático ou dentro do meu conteúdo, do meu componente curricular. Eu preciso entender qual é o meu papel, né? Quando eu vou transformar o pensamento desse aluno, eu preciso ter base científica. Então, os papéis hoje inverteram. A base diz que eu preciso desse aluno conhecedor, né? Aquele aluno que pelo menos sabe alguma coisa. Eu tenho esse aluno, né? Ela diz que nós fazemos muito tempo o contrário. A gente achava que o aluno não sabia nada, levávamos ele para uma sala de aula, né? Chegava lá, não sabe nada, né? Não entende nada, não faz nada. Não deixávamos que ele mesmo construísse o momento dele, né? Então a gente sempre foi desmassificar. Claro que as fórmulas estão aí ainda, né? Os contextos estão aí ainda, a parte da biologia, né? Eu não transformo isso aí, eu transformo a maneira que eu vou aplicar. Como é que eu posso fazer com que ele entenda as moléculas, né? As células? Então, eu posso transformar isso aí, não o conteúdo de fato, né?
o que já foi pesquisado, o que é dado, o que ele precisa entender. Mas a maneira que eu vou apresentar é que eu precisava que esse ator, que era antigamente coadjuvante, hoje ele é um protagonista. Eu preciso que ele me diga de que maneira ele pode entender esse processo. O espaço, a escola hoje ainda continua sendo um ser de transformação, mas eu preciso hoje que o espaço seja um espaço múltiplo, e agora com a pandemia eu tenho que pensar no que eu vou fazer neste encontro, né? Se a gente vai conseguir. Tem municípios, eu não sei qual é a realidade do município de Itapecuru, mas existem municípios que já vão começar, vão conseguir fazer isso que nós estamos fazendo hoje, né, através do YouTube. Isso é muito, muito gratificante, é muito importante, né, porque pelo menos a gente alcança uma quantidade, é melhor do que não ter nada, né. E as relações, que eu preciso que elas fluem naturalmente, eu preciso que elas não tenham pressões, eu preciso que a escola, a família estejam unidas. A escola, quando eu falo, é professor, aluno, é direção, é coordenação, é todo mundo. Essas relações elas precisam ser múltiplas, ou seja, eu tenho que ouvir também o outro lado, fazer um filtro, porque nem tudo às vezes é verdade, né? Novas práticas pedagógicas, novos arranjos educativos. Eu tinha a formação integral do ser humano, que eu falei. Antigamente, a gente fazia uma formação, era menos pautada nessa parte social, aqui eu tenho a cultural, a física, a intelectual e a emocional. Hoje eu tenho que ter um desenvolvimento humano global para poder fazer com que o processo caminhe. Antigamente era só mesmo o aluno se sentar com muita má vontade numa cadeira e eu pam, pam, pam com conteúdo, né? E aí ficava por isso e aprendeu, não aprendeu, tchau. Né? Porque também não quer, não, hoje eu preciso de uma formação integral. A escola tem que pensar no aluno como um todo, nas suas dificuldades, deficiências, nas suas barreiras, né? Seja ela intelectual, social, né? Que também envolve, ou até física mesmo, né? Então, eu tenho que ter esse aluno global para a construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusive sustentável e solidária. É muita coisa, né, gente? Mas é isso que nós estamos precisando mesmo, né? Justa, sem essa corrupção toda que nós deixamos o Brasil ficar nesse engana-engana há muito tempo, né? Ou então vamos dar um jeitinho, né? Nós temos uma fala muito grande de dar um jeitinho. Isso é muito feio, né? Isso é muito degradante, isso é muito injusto, tá? Porque eu preciso seguir pelo caminho que é correto. Então, dar um jeitinho é você pular etapas. Ética, né? O respeito, nossa, é muito forte isso. Parte democrática, onde eu faço as minhas escolhas, ser responsável, isso é muito importante, inclusiva, sustentável e solidária. A Base Nacional Comum Curricular, ela trabalhou muito essa fala da equidade, né? A equidade, ela foi trabalhada assim, ela foi, até estou colocando aqui a seta do computador aqui, porque ela foi a fala da base. Parece que a base, Deus nos livre, né? Mas parece que a base estava até prevendo um momento assim para reflexão, né, da pandemia. Porque a equidade, gente, ela é a palavra-chave da Base Nacional Comum Curricular. Esses quadros aqui, eu acho que vocês já viram eles em informações, em internet e tudo. Eu acho eles muito bom, os dois quadros, para trabalharem assim de uma forma lúdica. O que a gente fala sobre esse movimento, né? O que eu tenho de igual, aí nessa primeira figura, eu tenho um campo, né, de futebol, aonde está tudo igual. Eu tenho os mesmos caixotes, eu tenho a mesma arquibancada, tenho a mesma cerca e tenho os mesmos 3 alunos, né? Alunos não, pessoas ali, né? E aí, a equidade, ela me diz que eu posso estar no mesmo lugar, fazer com que as coisas que sejam iguais sejam trabalhadas e vistas, mas eu tenho que dar a oportunidade igual para todos. Então, a igualdade é uma coisa, ali a equidade é outra, né? Eu penso no outro, eu olho o outro, eu faço com que ele também seja que nem eu, né? Tenha a mesma oportunidade que eu. Tá? Então, ali, se você vê onde está a equidade, é a real situação que nós precisamos hoje viver. E a pandemia ela nos trouxe muito isso, da equidade, né? Onde muita gente, inclusive ainda não enxerga dessa forma, mas muita gente diz assim: ah, mas eu estudei pra caramba, tenho PhD, sou doutor, ou então, eu fiz de tudo, eu me esforcei, fulano, porque não quis. Perfeito, mas a gente não sabe o sócio emocional dessa pessoa, a gente não conhece a parte do que fez ele não fazer dessa forma, né? Quais foram os obstáculos? O que fez ele desistir? Quais foram as doenças? Quais foram os problemas? Então a gente precisa entender que quando a gente tem um conhecimento maior, ou até pensa que tem maior, né? Porque às vezes as pessoas têm habilidades e competências até maiores do que a nossa. Aí a gente não entende que eu preciso da equidade para que as coisas sejam enxergadas
e feitas de uma maneira que os dois se completem, né? Tanto a gente que tem um pouco mais de conhecimento, como aquele que disse que não tem, ou então aquele que disse, eu queria ser que nem o senhor, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa equidade para realmente entender, né, o que é ser diferente um do outro. E aí entra a parte socioemocional. Aí do lado a gente trabalha uma seleção justa, né, que terão que fazer a mesma prova, é subir na árvore, né? Então a gente vê que a gente faz muito isso em sala de aula, com relação a subir na árvore, né? Sabendo que a gente não tem competência ou habilidades aí, e a gente vai precisar transformar essas habilidades aí, porque são animais totalmente diferentes, né? Esse quadro aí, ele reflete muito o que a gente está fazendo. Esses animais aí, gente, em nenhum momento, é porque é aluno, não. Isso aí é um quadro, né? Em que a gente coloca só as características, né? Tipo, como é que um elefante sobe numa árvore, um peixe vai subir numa árvore. Então a gente tem uma coisa muito, né, assim, de pensar que todo mundo é igual, né? A gente não faz a equidade, a gente faz o igual, tá bom? E aí a BNCC, eu não vou me delongar muito com ela, porque eu acredito que vocês já tenham um conhecimento bem avançado dela, né? Mas eu tenho aí o conhecimento, né, que é a primeira competência da base. Eu vou ter o pensamento científico, crítico e criativo, né? Que ele exercita a curiosidade intelectual para a ciência, a criticidade e criatividade, né? Que é o que a gente está conversando agora aqui nesse momento, sobre o saber pesquisar, saber de onde veio a fonte, por que, que aquilo ali foi colocado, né? Realmente se é verdade, para a gente não criar aquele costume de achar o que o vizinho falou tá certo, e ver no WhatsApp as mensagens e dizer, não, mas a minha cunhada disse que é verdade, né? Não, meu marido disse que é verdade, lá no trabalho dele todo mundo está falando que é verdade. E a gente não procurar, de fato, pesquisar e ensinar o outro a fazer isso. Isso é muito importante para a nossa vida, a gente ter essa percepção criativa, né? Ser crítico, mas saber por que eu sou crítico, não ficar falando aleatoriamente, apontando o dedo, né? E a gente tem aí o repertório cultural, que é importante, eu acabei de falar para vocês um pouco sobre ele. Eu preciso valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, eu tenho que valorizar a minha. Ótimo, perfeito, tenho que valorizar a minha. Mas eu também tenho que entender por que lá no outro, né, no outro local, eu tenho essas peculiaridades. Valorizar o que eles construíram enquanto país, cidade, estado, município, região. E também não posso bitolar meu aluno, né? Ele precisa ter uma expressão, precisa, inclusive, saber se comportar onde ele chega, né? Para poder entender isso. Gente, isso é tão engraçado. A gente, com todo o conhecimento que a gente tem, inclusive, tal, quando eu dei com esse repertório cultural, eu me coloquei nesse lugar. Eu já viajei, já participei de várias atividades fora daqui, né, do nessa região nossa aqui, né? Sul, Sudeste e tudo mais. Inclusive com treinamento, com formação e até com aulas que eu fui assistir, cursos. E eu me via muito nessa situação do repertório cultural por não ter sido trabalhada também de uma forma, né? Eu respeitava, até porque, como eu digo assim, a minha educação não permite, né, eu passar daquele limite. Mas o quanto era engraçado esse repertório cultural, o quanto ele bate na gente, né? Você chegar num lugar, por exemplo, eu vim de outro estado, eu estou aqui em São Luís, eu fico assim, gente, vocês fazem dessa forma? E antigamente, aquilo para mim era assustador. Hoje em dia, claro que não, né? Mas é muito engraçado o quanto a gente precisa respeitar e ter essa visão do outro, né? De que existe um outro de outra forma, né? É muito interessante isso. E também a gente tem que deixar o aluno entender que existe, não deixar ele no quadradinho, só dançando a mesma música, vendo o mesmo retrato, desenhando a mesma paisagem que é a paisagem da janela da sala dele. Nada disso. A gente precisa transformar isso aí, né? Para poder ter entendimento de vários tipos de práticas culturais, tá? Aí vem a comunicação, utilizar diferentes linguagens, que não é só verbal, a gente sabe disso, né? Comunicação visual, tem a falada, tem a escrita, tem a desenhada, tem a de corpo, né? Aquela corporal mesmo. Eu preciso. Deixa eu olhar aqui, minha extensão. Eu preciso da cultura digital, né? Eu estou com a cultura digital aí, que é muito importante a gente ter essa fala da cultura digital, porque hoje eu estou precisando dela mais do que nunca, né? Então, assim, eu estou hoje num momento assim muito, eu preciso mais dela do que, de fato, eu imaginava que um dia eu ia pensar em querer, em ter que ter, né? Eu estou só ajeitando aqui o computador. Então, a cultura digital ela veio como um boom para a nossa situação, né? Então a gente está hoje num momento muito
num momento muito difícil, e a gente, muitas das vezes, não sabe usar a cultura digital. Então, por exemplo, até para a gente fazer esse momento agora, a gente tem que saber utilizar as tecnologias, saber o que vai fazer com as tecnologias, e isso aí a gente não trouxe, né, no nossa formação, a gente não trouxe isso como, não sabia até, inclusive, que isso ia ser um boom na vida da gente, né? Então, hoje, adolescentes e crianças sabem mexer até melhor do que a gente, né? A gente sabe disso, porque a cultura deles é essa, né? A cultura deles foi de transformação nesse sentido, tá? Então, assim, a gente tem essa cultura digital hoje, com a pandemia, precisando dela mais do que nunca, né? Para se comunicar, para acessar e produzir informações. Aí eu falo de novo naquela história lá anterior, né? Que tem até gente fazendo plástica, porque começou a fazer muita apresentação, né? De aula no Google Meet, Classroom e por aí vai. E começou a ver o quanto é importante a gente saber se comunicar através da internet, que foi uma forma com que a gente conseguiu desenvolver alguns lugares muita coisa, e outros já estão trabalhando nisso há muito tempo. Inclusive virou profissão para muitos, né? Milhares de pessoas viraram digital influencer, enfim, estão ganhando dinheiro com isso, porque a cultura do Brasil ela é muito ligada a isso também. Trabalho, projetos de vida, que é maravilhoso, né? É um desafio muito grande a gente entender que um aluno de 18 anos ele tem que entrar numa profissão. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que a gente com 18 anos, inclusive até adulta, eu há um tempo atrás, mesmo tendo formação, mesmo tendo as especializações que eu fiz, eu há um tempo atrás decidi fazer outros cursos na minha vida e eu achei muito interessante, porque agrega muito a gente não parar de estudar, né? E, inclusive quero fazer outros ainda, que são importantes para o meu desenvolvimento. Então a gente pensa assim, não, o aluno terminou o ensino básico, ele tem que saber o que ele vai fazer. Essa escolha, gente, ela é longa, né? Porque justamente aquele ser de tá, já vou terminar, viu? Tá. Deixa eu verificar aqui. A senhora Acho pode que mais voltar os slides lá do sexto de novo, por gentileza? pode. Ok, professora. Chegou a ouvir o sexto? O Chegou a sexto, ouvir? sim, a metade ali, quando você estava explicando sobre escolhas, aí da frente deu uma caída aqui. Pronto. Então a gente precisa trabalhar o projeto de vida para que o aluno, que a gente não possa pensar que o aluno com 18 anos já sabe o que quer. Nossa, terminou o ensino básico, ele sabe o que ele quer. Né? Na verdade, a gente tem esse pensamento porque nós fomos enraizados com esse pensamento. Mas não funciona assim. Né? Eu, por exemplo, já com a idade que eu estou, eu tenho vontade de fazer muitas coisas, né? Muitos cursos ainda, em trabalhar em outras coisas, como eu já faço hoje, né? Que é para poder a gente ter um pouco mais de sonho, né? Trabalhar com a nossa liberdade de produção, ver até onde eu posso ir. Nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Então, o quanto é importante a gente trabalhar esse projeto de vida dentro da escola, né? Direcionar. É por isso que hoje os itinerários do ensino médio estão muito fortes, voltados a algumas práticas, porque já se funciona assim em outros países, né? Porque eu preciso ter aquele cidadão, não posso ser frustrado. Ser um advogado frustrado porque ele não queria ser advogado. Ser um arquiteto frustrado porque ele não queria ser arquiteto. Ser um médico frustrado porque ele não queria ser médico. Ele só é médico porque o pai é. E para poder ganhar dinheiro. Né? Então, eu preciso entender que esse projeto de vida ele é mega importante para a transformação da sociedade. Eu tenho que trabalhar dentro da escola, mostrando para eles o quanto é importante e dignificante a gente trabalhar. Mas eu tenho que ter as experiências e o conhecimento para poder alcançar os objetivos que eu preciso para trazer uma sociedade mais feliz também. Né? Então, por exemplo, se eu sou um arquiteto e vou preparar uma praça, eu tenho que entender que naquela praça vão passar pessoas andando de bicicleta, famílias. Então, eu não posso fazer por fazer, eu tenho que fazer uma coisa onde envolva o sentimento. Esse aluno ele tem que estar envolvido no processo profissional dele com essa escolha de vida que a gente faz quando a gente é menor, trabalhando as experiências. E quando cresce, tem outras possibilidades, já enxerga a vida de outra forma. Tá? E aí pode sim estar fazendo, reciclando, ou estar fazendo outros cursos, reciclando mesmo, né? Melhorando, pesquisando, se tornando até doutor naquela área, enfim. A argumentação é uma é um viés daquela, uma competência daquela que eu falo sobre a pesquisa. Quando você sabe argumentar é quando você conhece, quando você tem base científica. E argumentar, gente, é argumentar de fato fatos que eu possa defender, né? Hoje nós temos no mundo um mundo super violento, né?
quando eu não tenho base, quando eu não tenho uma educação polida, que eu digo, quando a gente não consegue fazer esse filtro, a gente sai no tapa, porque acha que a argumentação é isso. Poxa, eu argumentei, né? A gente sabe que hoje está todo mundo muito com pavio curto. A gente vai falar sobre o autoconhecimento agora na próxima. A gente entende que esse argumentar em base de fatos até faz com que o outro, em algum momento, diga assim, realmente ela tem razão. Por quê? Porque eu conheço o assunto, eu sei do que eu estou falando. Né? Eu posso defender a ideia, não é só levantar o dedo, discutir, bater boca, isso aí não é argumentação. Tá? Então eu preciso formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões, para que eu possa realmente, né, em base dos direitos humanos, para que eu possa realmente ter uma consciência, né, social, ética, para que eu possa respeitar, a saber até onde eu posso argumentar, onde eu não sei, eu não me meto, né, e por aí vai. E aí vem a história do autoconhecimento e autocuidado, que eu acabei de falar. Quando a gente trabalha muito bem trabalhado isso dentro da comunidade escolar para desenvolver o outro, a gente tem uma preocupação muito grande hoje com essa questão da saúde física e emocional, né? Hoje a depressão é a doença do século. A gente sabe que a depressão ela veio devido ao avanço da tecnologia, ao avanço do muito conhecer o pouco que eu sei, do avanço das pressas, do avanço da tecnologia para o alimento. Às vezes a gente não tem uma alimentação saudável. Tudo gira em torno de uma máquina que somos nós, gente. Então, se eu não me alimento direito, se eu não consigo fazer uma boa leitura, se eu tenho um problema de vista, se eu estou com o meu corpo cansado, se eu não tenho acesso a algumas situações, tudo isso envolve um autoconhecimento, né? E um autocuidado. Então, eu preciso entender até onde eu posso ir, até onde eu tenho um limite. Dentro da escola, eu faço essa experiência acontecer dentro das habilidades, né? Quando eu falo do autoconhecimento, onde eu trabalho o preconceito, onde eu trabalho a questão da discriminação, né? Se comunicaram muito na época da formação da base, do movimento pela base, por que não se colocou questão de gêneros, né? Questão do racismo mesmo e tudo. Porque a gente entende que o autoconhecimento e o autocuidado, ele gera essa empatia. O que acontece? Quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, eu consigo entender o outro, eu não discrimino, eu não crio nenhum obstáculo, eu respeito até onde ele também pode ir, eu tenho um olhar diferenciado, né? Porque eu procuro cuidar desse meu olhar, do que eu penso, né? Não penso somente com o coração, mas nas questões mesmo da capacidade mesmo de lidar com elas, né? De saber que o outro é diferente de mim. Então, a gente tem que trabalhar esse autoconhecimento e autocuidado, que inclusive agora, pós-pandemia, ou durante esse período agora de pandemia, que a gente já está nessa segunda aí leva, né? A gente precisa entender esse processo, né? Que a gente vai passar por isso em vários momentos, porque nós somos feitos desse emocional, a gente não vive só da razão, então a gente precisa trabalhar isso dentro da escola, né? E lembrar que o outro também tem sentimento, né? Lembrar que o outro precisa ser transformado, e não descaracterizar, discriminar, achar graça, fazer os outros apontarem o dedo. Então, essas atividades, essas habilidades que vêm dentro da Base Nacional Comum Curricular, ela vem deixando com que você tenha o poder de apreciar isso e transformar isso em boas atividades, né? Que, inclusive, tem nas habilidades, como é que você deve trabalhar esse autoconhecimento, que não é fácil, viu, gente? A empatia, a cooperação, a empatia aí que eu digo que é a palavra-chave, né? Já o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, responsabilidade e cidadania, e que eu digo que é uma das importantes competências, todas elas são maravilhosas, mas essa aqui é uma importantíssima, a responsabilidade, a cidadania, eu respeito o lugar onde eu estou, eu me sinto pertencente dele, eu tenho responsabilidade em cuidar da minha cidade, em cuidar do outro, né? Eu tenho responsabilidade, flexibilidade, resiliência, eu consigo começar de novo, eu consigo entender processos e eu caí ali, não deu certo minha relação, eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego. Hoje o adolescente, ele precisa entender, e a criança, que eu tenho altos e baixos, né? Na escola é muito engraçado. Inclusive quando tem Olimpíadas, né? Eu entrava muito em escola, assim, quando tinha, a gente conversava muito sobre essas formações, e eu falava isso para elas, gente, olha, a responsabilidade da cidadania, quando eu falo assim, flexibilidade, resiliência, determinação, não é comprar medalha para todo mundo do Infantil 1, Infantil 2, porque
a atividade dos jogos, para não chorarem, eu tenho que dar medalha para todo mundo. Né? Eu não estou fazendo a minha parte, né? Eu estou contribuindo para que eles não entendam que eu tenho que ter resiliência. Começar de novo naquele momento não foi meu, não deu certo. Eu compro medalha igual para todo mundo, eu não faço distinção para aquele que se esforçou, né? Para aquele que realmente conquistou o que ele tinha para conquistar. Então a gente precisa entender que isso aí a gente tem que saber também trabalhar na escola, que a gente tem que solucionar, né? Solução de problemas, ó. A cidadania a gente tem que ter solução de problemas ambíguos e complexos, valores, né? A gente precisa trabalhar essa questão dos valores dentro da escola. Então essa responsabilidade ela é muito forte nas competências e eu acredito que também é um dos pilares maiores por falta que a gente tem na comunidade, na questão social, a gente trabalhar muito ainda com essas questões ainda muito não resolvidas, né, da responsabilidade. E aí eu elenquei algumas coisas aqui que a gente pode encerrar até daqui a pouquinho já, sobre os desafios, né, que a gente trabalha aqui o uso da tecnologia, que eu acredito que seja um dos desafios de agora, né, pertinente aí muito para alguns municípios, estados e cidades. A formação de professores constante, eu acredito que seja um desafio, mas a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ajudar também quem quer ser ajudado, né? A gente precisa abrir fronteiras, conversar, dialogar, trazer as ideias, né? Conflitar, conversar e transformar essas ideias, planejar, que tem um replanejamento satisfatório. O que significa esse desafio do replanejamento satisfatório? É um replanejamento onde eu possa saber o que não deu certo, que eu vou replanejar. Inclusive, eu indico até que esse replanejamento seja feito a cada 2 meses ou mensalmente, para que eu possa entender que esse processo após essa pandemia aí, né, e o desafio do século XXI, a gente consiga trazer uma satisfação para saber para onde eu estou caminhando, né? Esse planejamento que pode ser mensal ou bimestral, a gente pode ser reunido através de um corpo docente, não sei como é que vocês organizam aí no município, mas assim, é muito importante que esse replanejamento seja feito, né, seja colocado em prática para que a gente não tenha esses erros constantes e deixe passar. A família e escola, relacionamento concreto, pensar em propostas onde eu possa realmente envolver a família dentro do município, com as atividades escolares, rever conteúdos de 2020, isso é um desafio. Muitas escolas estão fazendo isso, né? Fazendo um paralelo ou iniciando com um resumão do 2020, isso faz parte do replanejamento. E questões socioemocionais que a gente vai sempre ter que trabalhar, rever e escolher pessoas que realmente possam trazer elementos de transformação para essa parte socioemocional, ou seja, pessoas que realmente têm um pouco mais de experiência. E aí eu vou deixar uma fala de Piaget, que ele diz que a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores e descobridores. Outra meta relevante para a educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que é colocado. Tá? Então, gente, eu queria agradecer, eu vou diminuir minha tela aqui, e eu queria agradecer, eu não sei como é que, tudo bom? Tá tudo bem, professor. Temos umas perguntas aqui. A senhora já. A gente pode já passar para as perguntas? Pode passar para as perguntas. Se eu souber responder, vai ser perfeito. Ok, professor. Deixa eu só copiar aqui mais essa Vamos pergunta lá, aqui e a gente já vai fazer um bate-bola aí sobre perguntas, tá bom? Então, tá bom. professora, nós temos aqui, deixa eu só verificar aqui, ok. Deixa eu só verificar aqui, professor, o áudio para poder os colegas escutarem a gente também. Tá certo? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver se agora. Agora eu acredito que eles estejam nos ouvindo, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Apresentação. Ok. Beleza, então. Professor, temos aqui a primeira pergunta que diz o seguinte: nesse período de pandemia, como avaliar o meu aluno que ainda está sendo alfabetizado? Na verdade, durante esses desafios que a gente vai ter agora, né, durante esse período agora, a gente vai ter que replanejar, acabei de falar no último slide agora, replanejar o nosso momento dentro da escola, né? Esse replanejamento, ele tem que ser feito
com base à realidade do município, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse aluno que está sendo alfabetizado, eu preciso estar com ele, ao mesmo tempo tentar ver se eu consigo ir até o local onde eu possa deixar umas atividades, ou então fazer com que a família vá na escola, a mãe vá rapidinho na escola e deixa, eu consiga entregar para ela alguma coisa. Porque assim, o que é o alfabetizar, né? Eu preciso desse contato, né? O alfabetizar, eu preciso desse contato, por isso que é um desafio. Eu preciso estar ali orientando de fato, para poder a gente ter um retorno e saber se realmente ele está conseguindo alcançar. A gente sabe que no Brasil a gente não está sozinho, né? A gente sabe que no Brasil houveram inúmeras situações que estão ainda acontecendo, seja rede pública ou privada, aonde se estagnou esse momento, né? Então a gente está fazendo de tudo para que nesse período agora não se pare, né? Mas assim, a ideia é quando retornar, a gente fazer um replanejamento para que isso possa ser pensado de uma forma mais prática, de como é que eu vou alcançar esse resultado. Né? Infelizmente, hoje, pessoalmente, eu não consigo fazer isso. Né? E através das redes sociais, a gente sabe que a educação infantil, fundamental menor, a educação infantil em si, tiveram um agrave muito grande com relação a esse acompanhamento. Né? E, por enquanto, ainda teremos, né? Inclusive nas escolas particulares, perderam-se muito alunos, porque a educação infantil ela não funcionou, de fato. Mas na volta, né, acredito que esse momento ele precisa acontecer, que seja o primeiro semestre, né? Quando voltar, que seja o primeiro semestre feito esse replanejamento para esse retorno, tá? Porque a criança, a gente vai ver até onde, né, esses alunos vão conseguir, num primeiro momento, ter esse retorno para a escola e para ele mesmo, né? Certo, professora. Vamos para a próxima pergunta, então. A professora Nilda Soares diz o seguinte: como posso avaliar a criança na educação infantil na pandemia em casa? Que ferramentas eu posso usar? Olha, avaliar, eu não sei se o município tem algum tipo de ferramenta, né? Porque as escolas, elas usaram o Google Meet, né? Usaram o Classroom, eu não sei como foi que vocês trabalharam, e usaram o próprio YouTuber, né? Indicando alguns links, indicando algumas aulas, algumas coisas nesse sentido. Eu não sei como o município está trabalhando a questão da avaliação, tá? Porque isso tem que ser uma questão coletiva, né? Isso tem que ser em conjunto. Eu não posso avaliar uma minha educação infantil né, se a 2 não está sendo avaliada. Eu não posso fazer isso com um maternalzinho menor, se eu não tenho. Enfim, é um conjunto de coisas que eu preciso estar junto. Eu não posso estar fazendo sozinha na minha casa, redicionamento. Eita, tá fugindo agora a idade. Redicionando, fazendo com que a pessoa sozinha faça a sua avaliação para, por exemplo, o infantil 1, né? Ou então sozinha para o infantil 2. Existe todo um processo coletivo dentro do planejamento da escola onde esse professor está fazendo parte. Né? Então, eu preciso ter lá uma organização. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação? Eu vou pedir para que a família me descreva? Eu vou fazer um relatório acima do que eu consegui captar? Isso tudo é um planejamento da própria escola. Tá? Então, assim, avaliar ele agora nem é uma coisa tão viável, tá, gente? Porque eu preciso desse movimento, né? Então, se eu não consigo fazer esse movimento, eu tenho que deixar de stand-by e esperar sim um retorno, tá? Um retorno pelo menos híbrido, né? De ir e vir, tá? Porque avaliar, eu até sou contra, tá? Inclusive aqui em São Luís, na capital, algumas escolas não avaliaram no sentido de prova, né? De metodologias de prova, avaliaram em cima de projetos e atividades, porque foi uma forma que tiveram de não prender o aluno a esse conteúdo, a essa forma de ensinar, que a gente sabe que não vai alcançar. Né? O adulto mesmo tem dificuldade para a compreensão de certas coisas, que dirá eles enquanto criança. Existe também, inclusive, desculpa, professor Henrique, existe, inclusive, plataformas, né, com atividades e jogos e brincadeiras que, se o município tiver acesso, é muito importante que dentro desse processo aí, vocês façam um planejamento e coloquem essas plataformas para, se a família tiver acesso também à internet, conseguir baixar ou então assistir, né, às vezes é um joguinho, alguma coisa parecida que a gente consiga fazer um levantamento. Mas isso tudo tem que ser em conjunto, viu, gente? Dentro da rede municipal.
Ok, professora, nós temos aqui mais algumas perguntas e a gente vai dar uma paradinha aqui nas perguntas, porque senão a gente não consegue terminar aqui a nosso evento, tá? Professora, o professor John Lennon pergunta o seguinte: os palestrantes irão disponibilizar as apresentações? Tem como Posso, não tem depois? problema nenhum. Tenho, Ok, sim, não tem professora. problema nenhum. Eu não tenho problema com isso, não. A professora Daí pra Nice Aguiar diz o seguinte: como garantir o direito aos alunos à educação onde você trabalha em uma turma que o nível do conhecimento é multi? isso aí também é uma conversa muito, muito recorrente, viu, gente? Não é só aqui, tá? Na nossa região. A gente tem regiões do Brasil que trabalham ainda com essa multidisciplinaridade dentro da escola, ensino multisseriado, a gente tem bastante ainda. A tendência com a Base Nacional Comum Curricular é que isso acabe, né? Porque a gente precisa entender que o processo estrutural da educação dentro do município, onde eu tenho um censo escolar, onde eu tenho um recolhimento, eu preciso entender que eu tenho que organizar isso o quanto antes. Tá? Tem lugares do Brasil que a gente vai trabalhar aí, municípios que vão ser trabalhados durante 5, 6 anos, para até que as coisas comecem a se encaixar. E tem lugares que já conseguem enxergar de que maneira vão se estruturar para realmente ter cada um no seu lugar. Mas, inicialmente, esse replanejamento com a Base Nacional Comum Curricular, eu acredito que os projetos, né, inclusive integradores, as atividades de sala de aulas devem, sim, seguir as competências da base, tá? E as habilidades também, né? Só que tem que ser pensado em termos de estrutura, né, da cidade, do município, de que maneira eu vou começar a espaçar isso, de que maneira eu vou começar a fazer com que a escola, com que o município não tenha mais esse seriado. Isso tem que ser repensado para poder ver de que maneira, né, a gente pode começar a fazer esse trabalho. Agora, se tiver muitos alunos, aí tem que pensar, replanejar, porque se tiver poucos, ainda dá para fazer um trabalho até começar a ser dividido isso de forma realmente correta. Né? Só rapidinho, professor Henrique, eu cheguei a frequentar alguns municípios em vários lugares, e aí eu tinha aluno de, enfim, 10 anos, né? Aluno de 9, aluno que está sendo alfabetizado e tudo mais. Nosso Brasil, ele vem com isso há muitas décadas, né? Então, a gente não sabe que é um processo lento, né? A gente está falando agora de uma transformação atual, assim, né? A gente sabe que isso é um processo lento, um processo que depende muito da organização de onde você está inserido, do seu desenvolvimento enquanto profissional também, em ajudar esse município, né? E a gente sabe que isso é um processo que isso vai, com o passar dos anos, sumir, mas não quer dizer que isso vai acabar agora, tá? Ok, nós temos aqui a seguinte pergunta, da professora Girlene Souza: como podemos garantir de fato uma aprendizagem de qualidade aos nossos alunos se eles não dispõem dessas tecnologias? Isso aí é uma situação, gente, que também não é só nós, de vocês, tá? Isso aí é um debate muito grande que a gente vem falando sobre isso em vários momentos, inclusive nas redes particulares também, por incrível que pareça, né? A gente pensa que não, mas sim. A gente não tem como, infelizmente, agora, nesse momento, o replanejamento é esperando esse retorno, tá? Infelizmente, a gente sabe que a realidade para alguns municípios ela é essa, né? A gente não sabe o que a escola pode, o município pode promover para que esses alunos realmente tenham condições. Ninguém esperava uma pandemia dessa, né? Mas assim, a gente tem que estar preparado que, como eu falei para vocês do pesquisador, pode ser que não seja a primeira, né? Pode ser que não seja, que Deus o livre, né? Que a gente não queira a última, mas assim, a gente tem que estar preparado para esses momentos, né? Então, infelizmente, agora é esperar o retorno. Se o município conseguir alguma plataforma, algo que consiga fazer com que esse professor esteja dentro, né, desse processo, seja por um chip, seja pelo um telefone celular através de um WhatsApp, grupos de estudo com esses alunos, principalmente do fundamental maior e do ensino médio, é perfeito. Tá? Isso aí a gente consegue. Qualidade talvez não seja o nível que a gente queira, de excelência, né? Mas que consegue ter um diálogo com eles, uma participação. Sim, eu participei de um grupo ano passado que a gente fomentou esse momento através do WhatsApp, né? Ou seja, os alunos do ensino médio, eles faziam as atividades, respondiam, assistiam a aula no YouTube, né? Quando podiam, também tinha isso. Depois a gente deixava a aula dentro do WhatsApp. Enfim, foi feito
que realmente essa qualidade ela não teve assim nos seus melhores momentos, né? Então a gente está almejando que realmente essa situação passe para poder, de fato, a gente ter esse momento híbrido ou presencial, porque quando a gente não tem esse recurso, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado, a gente meio que né, para fazer esse replanejamento, mas se não tiver o recurso, fica complicado de fato. Professora, tem uma pergunta aqui, mas eu acredito que a senhora já tenha respondido. Do professor Valdo Peixoto. Que tipo de tecnologia a senhora sugere para um contexto 0% conectado a tecnologias digitais? Pois existem várias plataformas, né? Mas assim, a gente utiliza. Eu acredito que dentro da rede municipal, eu não sei como é que está a realidade aí, né? E com relação também a esses alunos, como é que tem esse acesso à internet em casa. A professora acabou de falar sobre isso, né? Uma questão de qualidade. Mas assim, hoje existem muitas plataformas, né? Inclusive, eu vou até citar uma situação aqui para vocês com relação à questão do YouTube. Nós chegamos a usar para o ensino médio e fundamental maior exemplos de aulas de professores que deixaram na plataforma. Pessoas que têm um canal, que falam muito bem sobre a história do Brasil, que falam muito bem sobre raiz quadrada, que falam professores realmente que têm um canal no YouTube. E foi feita uma triagem com essas pessoas para que a gente pudesse se embasar através deles, tipo aquele professor que dá aula de física muito bem, né, de matemática, e a gente começou a fazer um trabalho de triagem desses professores para que a gente pudesse, dentro do canal do YouTube, o aluno ter acesso e assistir, que nem assistir qualquer outra coisa, porque o YouTube você sabe que você se inscreve, dá aquele like, né, fica assistindo lá através da plataforma, não precisa pagar nada, não tem que, enfim. Mas foi feito todo um levantamento, uma triagem sobre quem era esse professor, o conhecedor do assunto e tudo mais. E deu certo, viu, gente? Deu certo. A gente pedia para dar o retorno através de um resumo no WhatsApp. Para os Professor, alunos darem o retorno no WhatsApp. opa, temos aqui a professora Inícia Guerra que pergunta o seguinte: você passa a alfabetizar numa turma muito seriada no primeiro ciclo de primeiro ao terceiro ano, na zona rural, onde os alunos vivem em povoados diferentes. Como desenvolver essas habilidades? É assim, dentro da Base Nacional Comum Curricular, as competências, como eu falei para vocês, precisam ser estudadas, né? Eu preciso de um professor que lhe compreenda de que maneira as competências vão funcionar. Então, quando eu tenho um pensamento aonde eu quero mudar completamente assim, eu vou mudar de hoje para amanhã, por exemplo, né? Ele não vai alcançar. Por quê? Ele primeiro precisa se autoconhecer e ver até onde ele consegue alcançar isso aí que ela está falando, né? Eu tenho grupos dentro da mesma sala. Eu tenho grupos dentro do mesmo momento, né? Onde eu preciso trabalhar. E como eu falei anteriormente agora, a tendência com a Base Nacional Comum Curricular é isso acabar. A gente precisa acabar com esse seriado, tá? Então, por exemplo, a zona rural é uma zona muito afetada, né? A zona indígena rural, elas são muito afetadas, quilombolas. Por quê? Porque quando surgiu a base, pediram para 2 anos, né, ser feito toda uma implementação, estudo, mas esqueceram que isso foi enraizado durante décadas, fora a questão estrutural mesmo do município, econômica. Então a gente sabe que isso vem de longas histórias. A gente não vai fazer milagre nenhum. Então a professora ela não precisa ficar dando assim um certo, né, até uma angústia, né, algum problema parecido com isso, um desespero, alguma coisa, porque a gente tem que resolver, tem que melhorar, tem que transformar, tem. Mas eu preciso fazer com que isso aconteça aos poucos, para que realmente não tenha mais futuramente. Então, se eu tiver acesso a material didático, eu tenho as habilidades dentro das atividades do material didático. E a minha criatividade vai ser de acordo com o que eu tiver dentro da minha zona, né? No caso da zona rural, ou enfim, né, no interior. Eu preciso só entender o que eu posso fazer dentro de sala de aula, nas habilidades diferentes. Queria lembrar vocês o seguinte, que existem habilidades que estão em vários componentes curriculares, a mesma habilidade, tá, gente? E elas estão em diferentes componentes curriculares e também estão em várias etapas de ensino. Então, assim, eu tenho argumentação. A argumentação ela está desde a educação infantil, quando eu falo que eu preciso problematizar para o aluno saber escolher, até o ensino médio. Então, assim, eu tenho competências dentro da base que essas competências estão em todas, como também as habilidades. Eu tenho habilidade que está em várias
competências, ou em várias formas de trabalhar, né? Várias ações. As habilidades são as ações, as práticas, de que maneira. Então, se eu tiver acesso ao livro, não sei se como é que está a questão do PNLD, se vocês têm acesso a esse material didático dentro da zona rural, mas eu preciso entender aquelas habilidades ali como uma forma, né, de trabalhar diferentes idades. Agora, que isso precisa ser revisto, né, isso já até uma fala já constante de muito tempo, desde quando a base foi formulada, que tem que acabar, porque não é só na nossa região, tá, gente? Aqui no Maranhão, na região norte e nordeste, nós temos isso em quase todo o Brasil, mas é mais forte para cá, ainda. Certo, professor. Então, assim, tem muitas aqui indagações, parabenizando a senhora pela palestra, né, colocando alguns argumentos. A grande maioria é justamente essa parte de multissegue, né? Tem bastante pessoas falando quanto a isso. O restante são aqueles problemas que a gente já sabe que são relacionados a tecnologias, que não é um problema de Itapecuru, é um problema na minha cidade, é um problema em todas Sim. as cidades do Brasil, infelizmente. Tá, professor? Deixa agora um momento para a senhora fazer as suas considerações finais. Eu queria só agradecer pelo município, né, por ter tido essa iniciativa, a Educar Eventos também, através do professor Alberto Louser, de sempre me convidar para algumas atividades. Eu queria dizer para vocês, gente, para a questão de não entrar em desespero nem pânico, né? Todo o tempo que a gente precisa é fazer o certo. O tempo que a gente tem e precisa para fazer o certo. Então, assim, essa questão de a gente ser muito seriado, a gente trabalhar na zona rural, a gente não ter equipamento, a gente está perdendo o aluno, a gente não perde nada. Quando a gente tem uma qualidade no ensino, a gente recupera essa qualidade, seja o tempo que for preciso. Então, inicialmente agora, é a gente cuidar da nossa saúde, ter a precaução, né? Está tendo uma segunda leva da doença agora, então a gente precisa se preocupar com isso, porque não adianta a gente doente, ou com alguém da família doente, a gente não faz nada. É o socioemocional que fala, né, da gente. Então a gente precisa entender que isso é um processo. Não tem que entrar em desespero. E que a Base Nacional Comum Curricular, quando ela é bem interpretada, bem estudada e bem trabalhada dentro de uma região, ela acontece, né, de uma forma muito devagar, às vezes, e de uma forma, às vezes, até mais rápida, dependendo da proporção e de desenvolvimento que o município almeja. Tá? Eu espero sucesso para o município de Itapecuru-Mirim. Eu estive aí há um tempo atrás, acho que há 2 anos atrás, conheci a cidade e eu espero um dia poder estar aí com vocês também. Agradeço o professor Henrique, a Prefeitura Municipal de Educação, Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação também por estar aqui participando. E dizendo que nós estamos aqui à disposição. Tá? Se quiserem depois até um bate-papo, eu posso também entregar através do professor Alberto. Ele tem meu contato, tem meus canais de comunicação, vocês podem também entrar em contato, não tem problema nenhum. E manter a calma, né? Manter a calma, a tranquilidade, nem o desespero. Quando a gente tem o conhecimento da coisa, a gente começa a trabalhar de uma forma, né? E claro, com coletivo, né? A gente não vai trabalhar individualmente, não. Tá bom? Obrigada, viu? Professor Henrique, obrigada a todos vocês. Desculpa a hora. Agradecemos aí então a magnífica palestra da professora mestre Fabrícia Winkler, tá? E declaramos por encerrada essa palestra, lembrando que à tarde nós retornaremos às 14 horas em ponto no mesmo canal aqui da Educar Eventos Educacionais. Um grande